Olá, povo abençoado de Deus. Graça e paz multiplicada a todos. Vou compartilhar com vocês um relato extraído do livro Torturados por Amor a Cristo. Estes fatos são verídicos de casos de tortura que aconteceram por volta de 1950 aos cristãos na Romênia, na época do nazismo. Histórias que os livros de história não trazem. O líder cristão Richard Wurmbrand, mais conhecido por o Mártir Vivo, na época liderava uma igreja às escondidas, a igreja subterrânea, e contrabandeava bíblias e literaturas cristãs. Estes são alguns depoimentos de Richard, o ministro evangélico que passou 14 anos como prisioneiro dos comunistas e 25 anos em reclusão. Eram colocadas algemas em nossos punhos, as quais tinham lâminas afiadas na parte interna. Se ficássemos totalmente parados, elas não nos cortavam, mas nas celas muito frias, quando tremíamos, nossos pulsos eram cortados pelas lâminas. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para outro sob a força das pancadas. Éramos colocados em refrigeradores. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Neste ponto, davam sinal e os guardas nos tiravam e então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladoras, e isto repetidamente. Descongelar e depois congelar, até 1 ou 2 minutos antes da morte, e então descongelar novamente. Isso continuava indefinitivamente. Nós éramos colocados em caixões apenas um pouco maiores do que nós. Não havia lugares para qualquer movimento. Muitas dúzias de pregos com suas pontas afiadas como giletes eram colocadas por todos os lados. Enquanto estávamos perfeitamente quietos, tudo ia bem. Éramos forçados a permanecer nessas caixas horas a fio. Quando, porém, nos fadigávamos e nos tombávamos de cansados, os pregos entravam em nosso corpo. Muitas vezes perguntei aos torturadores: vocês não têm piedade no coração? E eles respondiam com uma citação de Lenin: não se pode fazer omelete sem primeiro quebrar os ovos, e não se corta madeira sem fazer os pedaços dela voarem. Na prisão de Charla, um crente de nome Crico foi sentenciado a apanhar até morrer. Nisso tiveram de gastar algumas semanas, ia sendo espancado vagarosamente, uma vez na sola dos pés com um cacetete de borracha. Depois de alguns minutos, outro golpe. Veio o médico aplicar-lhe uma injeção, recuperou os sentidos e lhe deram boa alimentação para recobrar as forças, e então foi espancado outra vez até morrer, sob essa pancadaria vagarosa e repetitiva. Um pastor chamado Floresco
Foi torturado com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha de se defender o tempo todo. Se descansasse um só momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Por fim, trouxeram seu filho de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuariam a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, o pastor, açoitado, já estava quase louco, suportou até onde pôde. Por fim gritou para o filho: tenho de dizer o que eles querem, não posso mais suportar o que estão fazendo. O filho respondeu: pai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é a minha terra natal. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em que bateram até matá-lo. Vendo as manchas do seu sangue pelas paredes da cela, morreu louvando a Deus. Espero, amados, que esta mensagem compartilhada, verídica, toque os nossos corações. Não nos comove isto? Essas pessoas, estes amados cristãos como nós, que têm o mesmo sentimento que nós, as mesmas limitações, fraquezas, necessidades. Estas pessoas sofreram tudo isso porque não negaram a Cristo. Preferiram ser torturadas a negarem a Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A recompensa destes é a vida eterna. Eles foram um grande exemplo para os que hoje têm tudo e dizem que não têm nada. Para nós que reclamamos de um arranhão na tintura do carro, aprendamos com estes grandes exemplos de fé. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguição. Ó Deus, ó meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder novamente neste povo, como foram os primeiros cristãos. Amém e amém.